Olá, paz do Senhor Jesus! Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Um programa feito por jovens, para jovens, né? Um programa de jovens, feito por jovens. E para você, jovem, jovem dos 5 aos 105 anos, não importa, a juventude está, aqui na cabeça. Bom saber que você está aí do outro lado, nos assistindo, seja pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, seja pelo canal 126 do Sistema RO da Embratel, o canal 85 da Sky Livre, ou em qualquer uma das outras plataformas que nós transmitimos o nosso sinal. Seja bem-vindo a esse conteúdo. Aliás, o programa de hoje, daqui a pouquinho você vai saber o tema dele, ele é uma continuação do programa da semana passada. Se você não assistiu o programa da semana passada, é simples. Vai lá no nosso canal do YouTube e lá você acessa, tem todos os programas Os Dias da Minha Mocidade. Todos eles estão postados ali no YouTube com temas maravilhosos, fantásticos, sobretudo para você jovem. Temas que dizem respeito à vida espiritual, e temas que dizem respeito ao cotidiano, à vida profissional, à constituição da família, temas que dizem respeito àquilo que é do dia a dia, aquilo que é da sua vida, você jovem que nos acompanha. Se você está no YouTube, não esquece, curta, comente e compartilhe. Triplo C que a gente sempre fala, isso ajuda a fazer com que esse conteúdo ganhe mais relevância e mais jovens tenham acesso a ele. Agora a gente vem para você saber, conhecer aqui os jovens, todos nós jovens que estamos no estúdio hoje para essa edição. Eu começo cumprimentando o jovem pastor Douglas Spangero. Douglas, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, agradeço pelo jovem. A paz do Senhor a todos os jovens, aos jovens que nos acompanham. Alegria estarmos juntos aqui. Amém. Minha colega Nínive, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Josias, pastor Douglas, os jovens, também você que nos assiste. Hoje, pastor Josias, vamos continuar com o tema da semana passada, que é Deus permite sofrimentos, que é um tema que quem não passou ainda vai passar certamente. Então, muito importante para a nossa vida, já aprendemos muito aqui na semana passada com o pastor Douglas, com as respostas das perguntas que foram trazidas. E agora nós vamos continuar. Quem tem uma pergunta agora é o Matheus. Os jovens aqui, para quem não assistiu da semana passada, são de Cariacica e também de Vila Velha, no Espírito Santo. Muito bem. A paz do Senhor a todos. Meu nome é Matheus, sou da Igreja de Vale dos Reis, em Cariacica, com o Ministério do Pastor Aldair. E a minha pergunta, pastor, é a seguinte: qual a importância do sofrimento na vida do jovem e como podemos encontrar paz em meio às aflições? Bom, Matheus, é muito importante administrar o sofrimento quando ele acontece. A sua pergunta foi sobre a importância de passar pelo sofrimento na juventude, né? Isso traz muitos benefícios. Por quê? Isso ajuda no amadurecimento, né, pastor Josias? É importante que o jovem, o servo de Deus, ele aprenda a viver esses momentos difíceis. Porque, como a Nínive falou aqui no início, nós vamos passar. Você pode evitar, os pais vão protegendo, mas chega na juventude e você começa a tomar as decisões, a enfrentar a competição do mercado de trabalho, os seus sonhos, e a gente percebe que as coisas não são fáceis, enfim. Na juventude é o momento de aprender a lidar com isso. E como nós falamos no programa anterior, qual é o benefício? Nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor. O Tiago, ele cita um texto que fala assim, que a prova da vossa fé produz paciência, ou em algumas traduções, esperança ou perseverança. Então, quando a nossa fé ela é provada, ou seja, ela é submetida às pressões da vida, estou até usando aqui o tema das reuniões, as pressões da vida, quando a sua fé é levada à fornalha da aflição, você é purificado. E aí você descobre Glória a Deus. O valor e a profundidade da sua fé. Então, quando a fé é provada e você é aprovado diante das aflições da vida, isso gera um crescimento espiritual. Ou aqui, nós que estamos reunidos, os irmãos que participam conosco, quando apertou aquela batalha, você se viu aflito, sofrendo,
A hora que deu 5:30 da manhã, você se arrumou e foi para madrugada. Então, a importância de saber lidar com o sofrimento, com a aflição, com as batalhas da vida, vai te levar a uma maturidade espiritual. Por quê? Nós vamos buscar mais o Senhor. Alguém que nunca jejuou vai começar a jejuar. Eu fiz até às 9, não bater meio-dia. Senhor, a batalha está imensa, 24 horas. Então, a importância está nesse crescimento. É importante passar por isso. Eu conheci uma pessoa, Josias, que ela falava assim, não, se Deus me provar, eu saio da igreja, porque eu não suporto prova. Rapaz, que situação, né? Então, deixou de aprender tantas coisas com o Senhor. Então, Mateus, quando vierem as provações da vida, os sofrimentos chegarem, vai no Senhor, enfrenta com o Senhor. Como o pastor Josias disse no programa anterior, as palavras do Senhor Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porém, no versículo anterior, Jesus fala assim, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Ou seja, antes de chegar às aflições, Jesus já disse, olha, eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Ou seja, as aflições virão, mas o Senhor já nos garantiu a paz. Glória então, a Deus. Como passar pelas aflições? Em comunhão com Deus, né? Andar junto com o príncipe da paz. Então, tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Porque no meio de uma aflição, pensa, né, pastor Josias? Você se pega em meio ao mar revolto. Né? As ondas, o mar açoitando o barquinho da nossa vida. Você precisa estar em paz, confiar no capitão, né? Confiar no Senhor. Então, o período de sofrimento, mesmo não sendo agradável, é desconfortável, né? Eu não conheço ninguém que ama sofrer. Ainda que seja desconfortável, ainda que a gente chore, ninguém vê, está lá chorando à noite, de madrugada, Senhor, misericórdia, é um momento de crescimento. E para o jovem, esse momento de aflição, de sofrimento, vai prepará-lo para assumir os compromissos da vida. Ele vai se casar, ele vai ter vida profissional, amanhã vai ser uma senhora à frente, um responsável de grupo de louvor, um diácono, um pastor. Ele precisa ser forjado na experiência com Deus. Certo, Josias? Certo, é isso mesmo. Há um aspecto que eu acho interessante, Douglas, a gente acrescentar, porque você foi preciso na resposta. Há um aspecto que é importante na vida do jovem, mais ou menos assim. Nós imaginamos um militar que fez um treinamento e esse treinamento deu a ele as condições para ele, em situações complexas, né, de sobrevivência e tudo mais, ele buscar as melhores alternativas e sobreviver e vencer a batalha, vamos assim dizer. Então, o que acontece é que a vida nos coloca diante de situações de batalhas que, naturalmente, quanto mais a gente amadurece, a gente vai agregando condições para lidar com as batalhas. Não significa que você simplesmente para e se entrega ao desespero daquilo ali, sem saber, sem ter nenhuma iniciativa de sair. Obviamente que diante das batalhas você precisa ter a cabeça no lugar para encontrar os caminhos possíveis. O que acontece é que o Senhor estará ao seu lado. Então é essa paz de saber que, e aí a gente vê o seguinte, para usar uma experiência bíblica, os discípulos atravessando o mar da Galileia, lutando contra as ondas de madrugada, no escuro, e eles utilizaram todos os recursos de navegação que eles conheciam, porque eram pescadores. Chega um momento em que os recursos deles não eram mais suficientes. E aí há duas passagens, né? Você tem aquela que Jesus vem andando sobre as águas, quer dizer, o milagre vai acontecer, e tem aquela que Jesus está dormindo no barco, eles vão acostar, não se te dá que pereçamos, ele levanta e resolve
Tá? Então, é isso que o Senhor nos propõe. É ter a certeza de que há um Deus que está olhando para nós e nós vamos, né, às vezes até pelo fato, que foi o caso dos discípulos, pelo fato de conhecerem de navegação, é que eles sabiam que ia morrer. Pelo fato de terem os recursos para enfrentar aquela situação, é que eles tinham a certeza de que não iam, nas forças deles, no conhecimento deles, não iam vencer. E aí o Senhor Jesus vem e age, né? Vem a bênção do Senhor. O certo é que eles não estavam sozinhos. Glória a Deus. Isso é o certo. E é o certo na vida do jovem também. Eu estou dizendo isso porque às vezes as pessoas mergulham no desespero. Não tem solução? Tem. Calma. Coloca o coração, descansa, tenta enxergar, sai um pouco da caixa, enxergar de fora, você vai encontrar uma solução. Mas essa paz para você tomar essa decisão, você só tem porque você sabe que a mão de Deus está sobre você. Aí você sabe que o Senhor vai abençoar. Aí vai para o corpo, o Senhor fala, não, estou contigo, acabou, está tudo certo. É aquele texto, né? Paulo, quando escreve, acho que aos Filipenses, ele fala assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Vem a aflição, vem a prova, vem o problema, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas as vossas petições, as orações diante de Deus. E aí o texto fala assim, e a paz que excede todo entendimento, né, guardará as vossas mentes e os vossos corações. Então, o jovem, quando é provado, o servo de Deus, quando é provado, ele vai, como o pastor Josias disse, ele não fica à mercê da sorte, não, ele vai lutar em oração, ele vai buscar a paz que excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? Porque pela razão, não tem condição. Mas a paz, ela supera o entendimento, a razão humana, e vem e traz o consolo para o coração do jovem. Amém? Muito bem. Nínive, a gente teria uma participação de fora agora. Vamos fazer uma coisa? Vamos chamar um jovem aqui ainda do estúdio, depois a gente chama a participação de fora. Vamos, pastor Josias. Então agora eu vou chamar a Rebeca, que ela tem uma experiência que é muito propícia para ser contada nesse momento. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, pastor Douglas. Sim. A minha experiência é que há um pouco mais de um ano, a minha mãe partiu para o Senhor. E desde o primeiro instante, o Espírito Santo consolou o meu coração, dos meus familiares. E como foi importante ver o agir de Deus, permitindo esse sofrimento, né, da vida do jovem, por essa luta, por essa prova que eu passei, mas que todos os dias, a cada manhã, eu via o cuidado do Senhor e conseguia colocar em prática, então, a perseverança, a fé de trabalhar na obra do Senhor, de trabalhar na casa do Senhor, glória a Deus. De não deixar, né, essa situação entristecer o meu coração. Teve momentos que eu estive triste, com certeza, mas em nenhum momento, em nenhum segundo, o meu coração esteve sem paz. Então, a minha experiência é essa. Se algum jovem está passando por uma situação como essa, a diferença do servo do Senhor é que o sofrimento com Deus, em todo instante, tem paz no coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. A experiência da Rebeca é a resposta da pergunta anterior, né? É isso mesmo. Maravilha. Eu até falei aqui com o pastor Douglas, estava falando do versículo que ele fez menção, né? Para que tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. E o versículo anterior, que é em João 16:32, termina dizendo assim: porque o Pai está comigo. Então, o Pai está conosco, né? Essa é a razão da nossa paz, mesmo em meio às aflições. Glória a Jesus. Bom, agora sim, a gente vai para mais uma experiência que é da Raquel Rezende Mercês, essa jovem lá de São Paulo, e que vai falar sobre uma experiência difícil também pela qual ela passou, e a gente vai ouvir agora o que a Raquel tem a dizer. Então, fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, eu sou a Raquel da Igreja de Saúde em São Paulo e eu tô aqui para contar a experiência que o Senhor concedeu na partida do meu irmão Estevão. Eu tinha 15 anos, ele tinha 12 naquele período e aprove o Senhor recolhê-lo de uma maneira muito rápida e inesperada. Ele não tinha nenhum problema de saúde, não houve nenhum acidente,
foi o Senhor quem o recolheu. Não há nenhuma explicação humana. Mas foi um momento em que eu pude verdadeiramente conhecer o consolo e o amor do Senhor. Porque foi um momento muito doloroso. Nós crescemos muito unidos, nós fazíamos tudo juntos, estudávamos juntos. E tudo ali lembrava ele. Então foi um momento de muita saudade, de dor. Mas o Senhor esteve comigo em todo o tempo. Os meus pais, pouco tempo depois da partida dele, estavam na Missão Amazônia, alguns dias depois, estavam na Missão Amazônia, e ali o Senhor deu a eles a experiência do consolo no realizar da obra. A minha experiência foi um pouco mais demorada, foi um processo um pouco maior, mas foi um processo repleto de experiências com o Senhor e de provar do amor do Senhor todos os dias. 20 dias após a partida do meu irmão, o Senhor me deu o privilégio de estar numa evangelização. E ali naquele momento o Senhor preparou um monte para os irmãos que estavam evangelizando. E naquele monte eu provei do consolo perfeito do Senhor. O Senhor me abraçou, verdadeiramente me abraçou ali. E falou comigo de coisas que eu havia chorado e orado com Ele naquele período de maior dor. Perguntas que eu havia feito porque eu não havia entendido o projeto do Senhor. O Senhor me respondeu naquele monte. E me disse que o meu refúgio era na presença dele. E que no Maranata eu encontraria a minha esperança e o meu consolo. E verdadeiramente, jovens, nós pregamos o Maranata todos os dias. E o Maranata se cumpriu na minha casa. Eu não podia negar esse chamado e deixar de viver aquilo que o Senhor tinha feito comigo. Aquilo que eu estava pregando. E o meu irmão estava nas ruas de ouro, aquilo que eu pregava para as pessoas que eu encontrava na rua. Então, de fato, o Maranata foi o grito que salvou a minha vida. Porque foi na esperança do Maranata que eu encontrei verdadeiramente, que eu vivi o que o Senhor diz na palavra em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 5, que diz que Deus é o Deus de todo consolo e que em meio às nossas aflições Ele nos consola em Cristo. E verdadeiramente eu fui consolada. E eu aprendi, jovens, que o Senhor nos permite passar por sofrimentos, nos permite passar pela maior dor, para nos mostrar que o amor dele por nós é incondicional e que ele está conosco apesar de todas as circunstâncias. Então essa foi a minha experiência com o Senhor, de encontrar o consolo no Maranata, na obra. A paz do Senhor Jesus. Obrigado, Raquel, por sua participação. Um grande abraço aos nossos queridos irmãos aí em São Paulo. Um abraço também para o seu pai, pastor Márcio, querido. Que Deus abençoe seu pai, sua mãe, conheça a sua família muito querida, e que tem uma participação intensa na Missão Amazônia, ali inclusive foi onde nós nos conhecemos. Bom, a gente continua então aqui no estúdio. Você quer comentar, Douglas, a Raquel, a experiência que ela falou, da perda do irmão dela ainda muito jovem, e de como eles, na realização da obra do Senhor, eles viveram a experiência desse consolo. Nós estávamos conversando, como nós dizemos assim, em off, né? Uhum. E fomos ouvindo aqui a experiência uns dos outros. E encontramos algo em comum com a experiência de Raquel e da família, o pastor Márcio, que nós conhecemos. O realizar da obra é o nosso consolo, né? É um remédio para nós. A comunhão com Deus cura as feridas. Você cuida da obra do Senhor, o Senhor cuida de você, cuida da sua casa. Então, assim, isso é inspirador e é um testemunho para nós e para todos que nos assistem. Nas adversidades da vida, corre para o Senhor, fugir, salvai a vossa vida e sereis como a tamareira no deserto. Glória a Deus. Nas provações do sol, no deserto causticante, o Senhor vai sustentar a nossa vida. Amém. Glória a Deus. Nínive, vamos seguir com os nossos jovens aqui no estúdio? Vamos, pastor. Agora o Iago tem uma pergunta. Pai do Senhor, sou da Igreja de Vale dos Reis, em Cariacica, do Ministério Pastor Aldair. A minha pergunta é, em Jó, no capítulo 42, enquanto Jó estava orando pelos seus amigos, Deus se fez o cativeiro de Jó naquele momento. E nós, servos do Senhor, o Senhor pode diminuir o nosso sofrimento enquanto nós vivemos na doutrina do corpo e oramos uns pelos outros? Amém, Iago. E aos jovens, é muito importante e muito bom quando nós compartilhamos o nosso sofrimento no corpo,
né? Nós estamos falando aqui, me parece que a pergunta, né, de Iago fala muito sobre a doutrina de corpo, né, Josias? Isso aí. A doutrina de corpo é uma doutrina muito especial. Porque a palavra de Deus diz assim: orai uns pelos outros para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, quando você está no corpo, você tem o seu sofrimento, está passando por uma batalha, mas você vai interceder pelo seu irmão. E muitas vezes, não sei se vocês tiveram essa experiência já, você está ali na sua prova, Senhor, misericórdia, não vou suportar, está muito difícil, aí você ouve a prova do irmão: Senhor, me perdoa. Eu achei que a minha prova era grande, mas o irmão está com uma prova maior do que a minha. Então, nessa posição de interceder, o Senhor vai operando na comunhão, porque você ora pelo seu irmão ora por você, e aí vem o alívio, vem o dom espiritual, vem a intercessão, e é tão maravilhoso a questão da oração no corpo. Josias, nós tivemos uma experiência recente de uma jovem que estava visitando a igreja, estava conhecendo o Senhor, estava se firmando, né? Ainda não tinha se decidido muito e tudo, só que a mãe dela passou por um problema de enfermidade e se hospitalizou, sério o negócio. E nesse momento que a mãe foi hospitalizada, a igreja entrou na assistência. Mensagem às senhoras: estamos orando por vocês, a madrugada, e as senhoras acompanhando, como que está, evoluiu, tal. Resultado: a moça decidiu se batizar. E o testemunho dela foi o seguinte: olha, a oração da igreja me mostrou aonde eu estou. Ou seja, o corpo, a doutrina, a intercessão, né? Nós não vamos falar aqui de Jó porque seriam muitos programas só sobre Jó, né? Uhum. Mas sim, há uma bênção em orar pelos nossos irmãos. Alivia o fardo, né, Josias? Como é bom, né? Nossos pastores saber que a igreja ora por você. E é interessante que a experiência de Jó, ela resume tudo aquilo que nós estamos abordando. Eu tive uma ovelha, uma igreja no interior da Bahia, que ela sofreu uma enfermidade. Eu não vou descrever aqui porque era uma coisa muito difícil, né? E era visível. As pessoas viam a situação que ela estava. Ela já partiu para o Senhor. E havia uma experiência, Douglas, muito interessante, porque ela orava às segundas-feiras, no culto de glorificação. Ela escolheu o culto da segunda-feira para orar. A situação era tão difícil, visualmente, fisicamente falando, que era quase impossível compreender as palavras dela, né? E ela, diversas experiências na oração dessa irmã de cura. Ela orava, glorificando ao Senhor, apesar da situação dela, e haviam sinais de cura dentro da igreja na glorificação dela. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. É um mistério dessa oração no corpo, é extraordinário. É um mistério. Vamos seguir, Nínive? Vamos. Temos mais uma jovem aqui? Temos mais uma jovem, pastor. Outra Rebeca. Hoje nós temos duas Rebecas. Estamos ricos de Rebecas hoje. Amém. Estamos. A primeira foi de Vila Velha, agora uma Rebeca de Cariacica. Vamos ouvir. Paz Senhor, meu nome é Rebeca, sou da igreja de Vale dos Reis, Cariacica, e minha pergunta é: como o sofrimento do justo contribui para o avanço do reino de Deus? Amém. Boa pergunta, Josias. Isso. Porque nós falamos no início, acho que no primeiro programa, ou foi numa reunião prévia aqui com os jovens, que Deus ele tem o seu projeto também. Ele vai usar o sofrimento, ele vai colocar o servo, um Paulo e Silas, na prisão para os objetivos do reino de salvação. O maior exemplo que nós podemos ter sobre essa pergunta, o próprio Senhor Jesus. Nós vamos, Isaías 53, nós vamos ali ver tudo o que ele iria passar e o que de fato passou, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ou seja, tudo o que Jesus passou foi para quê? Para nos dar salvação. Então o sofrimento do justo para a salvação da alma tem um fim maravilhoso. O Senhor Jesus é o maior exemplo para nós. Ele passou tudo, ele foi como ovelha muda ao matadouro, ele foi rejeitado, ele foi
Ele sofreu, ele foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, e no seu sofrimento ele gerou filhos para Deus. Então nós temos vários exemplos. O pastor Josias falou aqui no programa passado sobre José. Né? Aí lá na frente, quando havia fome sobre a terra, os irmãos de José vão ao Egito. Quando José se revela a eles, fala, mas foi para esse fim, né, que o Senhor me trouxe até aqui, que o Senhor me preservou. Ou seja, havia uma bênção de salvação. Né? Falamos também, lá na nossa reunião, né, falamos sobre Ana. Ana sofreu. Ana era tida como a mulher estéril, era vergonhoso. Mas no seu clamor, nas suas lágrimas, no seu sofrimento, gerou Samuel, um profeta do Senhor. E tantos outros exemplos, né, Josias? Então, para o reino, para a obra do Senhor, o nosso sofrimento é valioso. Vamos fazer uma aplicação? Às vezes, na sua família. Você está ali, um servo de Deus, sua família está te olhando. Um primo que não serve ao Senhor, um tio, uma avó, está vendo a sua fidelidade, você ali, no temor do Senhor, guardando a sua juventude para Deus. Chega o dia do sofrimento deles, uma tribulação que eles passam, vocês acham que eles vão procurar quem para conversar? Eu vou lá no jovem, ele tem uma palavra. Então o nosso testemunho, ele gera resultado de salvação. A igreja diz Mina, né? Arenas, pobreza, perseguições, mas os registros dizem que nos anfiteatros, seja no Coliseu ou no de Verona, quando um servo, um grupo de servos iam para as arenas e eram lançados as feras, haviam conversões em massa. Em massa. Por quê? Porque o testemunho de pessoas, de servos que conheciam o Senhor. Né? Então o resultado, ele glorifica o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que bênção, né? Essa experiência que a gente tem e que pode passar para todos os nossos jovens. Bom, a gente está caminhando para o final desse programa e sempre no final a gente traz uma mensagem, uma palavra de um pastor, né, abordando um tema afeito a esse assunto que nós estamos tratando aqui. Faz uma aplicação na palavra e nós vamos ouvir agora o pastor Tomás Braga. Fala, pastor. Quero saudar a todos os jovens, a todos aqueles que nos ouvem nesta hora, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Tomás, aqui de São Paulo, e eu quero trazer uma palavra sobre o Senhor permite sofrimento na beira do céu, o Senhor permite algumas provas. E, na verdade, meus irmãos, tudo que acontece em nossas vidas, nada é com acaso. Mas tudo que acontece na vida de um servo, de um jovem, é porque o Senhor permite. E muitas vezes o Senhor permite lutas, o Senhor permite provas, o Senhor permite sofrimentos. Mas o que nós temos que entender, e o conselho que eu quero deixar para você, é que Deus não permite que venhamos passar por nada que nós não venhamos suportar. Então, se você vem passando alguma luta, alguma prova, algum sofrimento, o Senhor está contigo. O Senhor vai te dar vitória. Alguns exemplos que eu gostaria de deixar brevemente sobre sofrimento, né? Não tem como deixar de falar de Jó. Jó, ele tinha 10 filhos, riqueza, fartura, e o Senhor permitiu que ele viesse perder tudo. Jó perdeu 7 filhos, 3 filhas, perdeu a riqueza, mas a experiência de Jó foi assim: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não atribuiu a Deus falta alguma. E na nossa vida também é assim. O Senhor permite lutas, sofrimento, provas, mas nada tem deixado de faltar. Eu lembro também de Abraão. Os irmãos se lembram? O Senhor deu um filho a Abraão, Isaac. E quando Isaac já estava macio, o Senhor tentou Abraão, o Senhor preocupou Abraão. E Abraão falou assim: eis-me aqui. E a palavra do Senhor para Abraão foi assim: toma agora o teu único filho, aquele a quem tu amas, e vai até molhar e sacrifica. Na verdade, meus irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus que nos dá vitória em meio às lutas, em meio às provas.
Nossa vida é uma vida de montes e de vales. Montes é lugar de alegria, vitória, provisão, mas muitas vezes o certo tem que passar pelo vale. O Salmo 23 fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então a vida de um servo é uma vida de dependência. É uma vida que nós vamos contemplar o Deus provedor ao nosso lado. Eu queria dar um último exemplo, que é a vida de Ana. Ana era estéril porque o Senhor tinha salvado o ventre de Ana. O Senhor permitiu aquela situação. E muitas vezes, meus irmãos, Deus permite situações nas nossas vidas para que o nome dele venha a ser glorificado. E quão bom é nós sermos glorificados pelo Deus que nos ama. E o texto que eu queria deixar está em 1 Samuel, capítulo 1, verso 10, que nos fala: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Talvez você tenha passado alguma luta, alguma prova, talvez você tenha passado momentos difíceis de sofrimento, mas eu quero te encorajar a orar ao Senhor. E a chorar, não é chorar pouco não, viu? É chorar abundantemente, porque é um Deus que se lembra de nós. É um Deus que Ele ouve o nosso amor, as nossas orações, as nossas lágrimas, e Ele nos dá o livramento. Mas a bênção e a vitória vem no tempo dele, não é no nosso tempo. Num tempo determinado, Ana abraçou o seu filho Samuel. E nós podemos dizer que no tempo certo, Ele nos dá a vitória e o louvor. A minha palavra é: não deixe de orar, não deixe de chorar pela sua causa, pois a vitória vem do alto. Que Deus te abençoe. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Tomás, pela sua participação. Pastor Tomás, que é da igreja do bairro Aclimação, na cidade de São Paulo. Um grande abraço aos nossos irmãos aí da sua igreja. Um grande abraço aos nossos irmãos em São Paulo. Bom, a gente está caminhando então para o final desse programa. Eu quero agradecer ao pastor Douglas pela sua participação, meu companheiro. Mais uma vez, a paz do Senhor. Muito obrigado. A paz do Senhor, jovens. A todos a paz do Senhor. Muito bem. Nínive, nós temos esse programa e esse programa tem uma equipe que está por trás dele. Você pode falar sobre ela? Claro, pastor Josias, a equipe que constrói o programa, né, aqui junto com todos que nos ajudam aqui na rádio também, né? Mas Raíssa, Karina, Tailson, Rafael e eu. Que carregam o piano. É isso mesmo. É uma benção. Pai do Senhor, Nínive. Pai do Senhor, eu queria aproveitar, pastor Josias, aqui, fazendo as vezes, Sim. Pedir quem está nos assistindo para curtir, compartilhar, né? Enviar aí seu comentário no programa de hoje, assistir o programa anterior, envia para algum amigo que você sabe que está passando um sofrimento, um momento difícil, que nós temos certeza que o Senhor tem uma bênção através desse programa. Amém. Glória a Deus. Aos queridos jovens, muito obrigado pela participação de vocês. A presença de vocês nos alegra muito. Vocês são de casa, tá? Sempre que quiserem, já são convidados a estarem conosco. A paz do Senhor. Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição desse programa. Esse programa que é um programa de jovens, feito por jovens, dedicado a vocês, jovens. E a gente sempre lembra de estarem sempre ligados na programação da TV Manaim. Tem muito mais coisa que também é interessante para você, tá certo? Semana que vem a gente volta, se Deus quiser, com mais um novo tema. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.